Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e nesse canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e esse será o primeiro domingo do Advento, dia 27 de novembro. Desde já, muito obrigado por compartilhar, por curtir e principalmente por se inscrever. Obrigado aos que se inscreveram ultimamente. Ficai preparados, porque na hora em que não imaginais, o Filho do Homem virá. É um texto de difícil compreensão e por isso precisa ser contextualizado. O texto da liturgia para este primeiro domingo do Advento é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 24, 37 a 44. Mateus 24, 37 a 44, que deve ser contextualizado, do contrário, a gente vai correr o risco de não compreender, ou pior, até mesmo deturpar o seu significado e a sua mensagem com relação ao que realmente é a intenção do autor. Lá, então, contextualizando, é preciso dizer primeiro que lá no templo, Jesus expulsou a todos aqueles que fizeram da casa do Pai um antro. Denunciou as mais altas autoridades religiosas por terem transformado a casa do Pai num covil de ladrões, de bandidos. Depois disso, Jesus ainda havia lamentado e chorado sobre Jerusalém, uma instituição que, ao invés de reconhecer, de acolher e apoiar os enviados de Deus, sempre os mata. Os matou e os mata, como fará com o próprio Jesus. Por que mata? Por que os religiosos, a instituição religiosa mata? Por causa da ganância e da conveniência dos próprios interesses. E é por isso que Jesus então havia anunciado que esta casa ficará deserta. E também havia dito aos seus discípulos que o templo que eles tanto admiravam seria destruído. Sim, seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruída, porque uma instituição religiosa que, ao invés de ser a favor do povo, desfruta do povo, explora o povo por interesse próprio, pela sua conveniência, e, portanto, não tem sentido, não tem nem sentido e não tem direito de existir. Uma instituição religiosa que, ao invés de cuidar dos pobres, dos marginalizados, é mantida mediante a exploração justamente dos mais frágeis e dos mais débeis, como a viúva que deposita 2 moedinhas e que não é um elogio de Jesus à humildade, mas é uma denúncia de Jesus a esse tipo de exploração. Essa instituição religiosa, ao invés de comunicar vida, essa religião tira a vida. Trata-se de uma instituição, então, que para Jesus não tem o direito de existir. Por isso, não ficará pedra sobre pedra de Jesus. Estais admirados com tudo isso? Dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra. Mas apesar do anúncio de toda essa destruição, a verdade é que isso não é algo negativo, porque será o início de uma série de colapsos de todas as formas de poder que vão se colapsar, que dominam sobre o homem, enquanto não surge o reino humano, o reino do Filho de Deus. Na verdade, isso acontece com a proclamação da boa notícia, como Jesus assegura que a boa notícia proclamada fará obscurecer a luz do sol, a lua, que representam as falsas divindades que se colocaram lá no céu como astros, querendo usurpar o lugar de Deus, colocaram-se como divindades, como também as estrelas, que aqui representam os principados e potestades que se apoiavam nas falsas divindades que, como astros, se colocavam no céu. Quer dizer, queriam tomar o lugar de Deus, eles cairão um após outro. Jesus está anunciando isso. Jesus deixa claro também que tudo isso não será indolor, não será sem sofrimento, não vai acontecer todos esses colapsos, esses confrontos sem sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jesus assegura que estará sempre do lado dos seus discípulos, como também havia assegurado que o céu e a terra poderão até passar, mas as suas palavras não passarão. Portanto, Jesus nos assegura a vitória do humano sobre tudo o que é desumano. O versículo 36, antes do 37, com que se inicia esse texto de hoje, lá Jesus havia dito: quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho, mas somente o Pai. E aquela hora significa Jesus, para Jesus, que está ali indicando a
o fim individual dos discípulos, o fim de cada pessoa. É por isso, então, que esta não é uma mensagem para amedrontar, mas é uma mensagem que traz uma grande serenidade, uma grande segurança, um grande carinho de Jesus, já que o fim pessoal de cada discípulo, o fim de cada indivíduo, só o Pai sabe. A gente pode observar que Jesus não falou assim, só Deus sabe, como a gente diz. Olha, quanto aquele dia, aquela hora, só Deus sabe. Não, Jesus diz, o Pai sabe, indicando aqui um relacionamento afetuoso, amoroso, carinhoso por parte do Pai com os seus filhos. Portanto, aqui é um convite para uma grande serenidade, uma grande tranquilidade, uma grande confiança no Pai. Depois, Jesus continua dizendo como foram os dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E os dias de Noé, sabemos, são os dias da arca. A arca, que é o lugar da salvação, da possibilidade do novo, da nova humanidade, da nova criação, onde apenas poucos perceberam a urgência, a iminência do desastre e apenas então poucos ali foram salvos. Portanto, a vinda do Filho do Homem inaugura o reino de Deus, será a nova salvação, como se fosse a nova arca. Mas Jesus anuncia que poucos se darão conta disso. Assim como o dilúvio não foi o fim do mundo, mas foi o começo de uma nova humanidade que foi renovada, uma mudança de época também acontecerá. Uma mudança que salvará a humanidade, como foi o dilúvio. E continua então dizendo, comparando e afirmando, de fato, como nos dias que precediam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam nada até que veio o dilúvio e destruiu a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E com isso, Jesus não está dizendo que casar, dar-se em casamento, comer e beber é algo ruim ou é pecado. Não, nada disso. Apenas o que Jesus está dizendo é que a rotina normal do dia a dia, a correria, a mesmice, a vida superficial, uma vida vivida na superficialidade e na mediocridade, infelizmente, é isso que impede, como impediu nos dias de Noé, das pessoas perceberem os sinais, o que estava acontecendo à sua volta. Também essa rotina, essa superficialidade, se a gente só vive nisso e disso, é impossível perceber algo de extraordinário, algo novo, a boa notícia, perceber o novo que está para acontecer. Portanto, aqui está um claro convite à vigilância, porque como o dilúvio foi um acontecimento repentino e somente poucos perceberam, assim a vinda do Filho de Deus é uma ocasião sim para alçar voo, mas é uma mudança de vida, uma recusa peremptória aos falsos valores da sociedade para acolher novos valores do reino, que são a partilha, o serviço e o descer ao nível dos últimos. Então, Jesus afirma ainda, então, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Aqui a tradução diz será levado e deixado, mas na verdade o verbo adotado pelo evangelista é o mesmo verbo adotado na Anunciação, quando o anjo disse a José, não temas em acolher Maria contigo, não temas em receber Maria contigo. É o mesmo verbo. Portanto, será levado no sentido de que será recolhido, será recebido, será acolhido. Portanto, essa frase se torna então, 2 homens estarão no campo, um será acolhido, recebido e o outro será deixado. Depois disso, como sempre, como é costume de Jesus, usa um exemplo no feminino. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será acolhida, recebida e a outra será deixada. Mas o que significa isso? Significa que o reino de Deus é uma proposta para todos. Para quem está no campo, para os 2 que estão no campo, para as 2 que estão no moinho, é para todos. Mas não é de todos, porque nem todos vão acolher os valores desse reino. Apenas aqueles que acolhem esses valores, os valores desse reino, somente esses aceitam mudar de vida. Esses serão recebidos, acolhidos, entrarão nesse reino e dele farão parte. É nesse sentido.
Porque o reino de Deus não é um reino do além, é uma sociedade nova, começa aqui já. Então, uma sociedade alternativa onde, ao invés de acumular egoisticamente para si, a pessoa compartilha generosamente com os outros. Ao invés de dominar da ganância dos cargos, do poder, de se prevalecer das suas posições, ao invés disso, a pessoa se coloca a serviço. Depois, em seguida, Jesus faz um convite, e aqui está o grande convite que nos acompanhará durante todo o tempo do Advento. Vigiai. Esse vigiai é o mesmo convite que Jesus fez naquele momento do Getsemane, na hora de máximo perigo, quando ele seria preso e sofria e rezava, e os discípulos dormiam, e depois os discípulos o abandonaram, todos fugiram. Jesus tinha dito, vigiai, ou seja, façam adesão a mim nessa hora mais difícil. Façam adesão a mim e a minha mensagem, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Jesus não está falando de morte, está falando desta hora necessária em que é preciso aderir a Cristo e aos seus valores, aos valores do reino. Na verdade, o dia do Senhor pode ser repentino, porque Jesus disse que o momento será violento, será inesperado e que até os próprios familiares poderão se voltar contra os próprios discípulos. Jesus disse, todos vos odiarão. E se trata de ir contra a corrente. E quem vai contra a corrente deste mundo, dessa sociedade, com esses valores que aí estão, não é facilmente aceito. E por isso a perseguição. Então, nesta hora, esse é o momento de vigiar. Ou seja, de aderir a Jesus e ao seu ensinamento com firmeza, acolhendo essa novidade, desafiando a tradição, não a tradição com T maiúsculo, mas essa tradição de opressão, essa tradição de maldade, essa tradição de violência, essa tradição de guerra, essa tradição de superioridade de uns sobre os outros, essa tradição de racismo, essa tradição em que o poder do dinheiro e das armas são usados para destruir a criação e as pessoas, uma moral torta. Isso naturalmente é totalmente o contrário, por isso é preciso vigiar. Então, se vai contra tudo isso, naturalmente a perseguição, o sofrimento não será indolor. Jesus deixa os discípulos conscientes. Ao mesmo tempo que Jesus deixa os discípulos conscientes, Jesus assegura, não vos preocupeis, porque naquele momento de dificuldade o Senhor estará convosco. O texto do Evangelho vai se concluir então com um convite contundente de novo, que nos acompanha durante todo este tempo. Por isso, ficai preparados, porque na hora em que não imaginais, o Filho do Homem virá. E assim como a Arca de Noé não acolheu a todos, era para todos, mas não acolheu a todos porque estavam lá dispersos, acolheu aqueles que estavam atentos a um desastre repentino, a um acontecimento. Assim como isso, o reino de Deus é uma salvação que é para todos, não tenha dúvida, mas não é de todos no sentido de que é necessário estar atentos à vinda do Filho do Homem, à mudança de vida, à mudança de escolha, aos valores verdadeiros, e nem todos estão na superficialidade, na mediocridade da sua própria vida. O homem que tem a condição divina, e que uma condição divina que não é privilégio só de Jesus, mas que é o objetivo para todos, uma possibilidade para todos que têm fé. Mas ter a condição divina ou ter fé significa ser pessoas completamente livres. E o sistema e o poder deste mundo não toleram pessoas livres, e por isso temos tantos mártires, de antigamente e de hoje. Mas Deus estará sempre ao lado dos pobres e dos perseguidos. Jamais estará do lado dos poderosos ou daqueles que perseguem. Portanto, vigiar é ficar acordados, atentos, sair da superficialidade, em oração e agindo em todos os momentos para ter força de escapar desta ruína que é fugir, que é não aderir, que é não escolher esses valores do reino, fugir dessa destruição que está para acontecer, sempre está aí diante de nós, literalmente é estar em pé diante do Filho do Homem, dando-lhe adesão ao reino de Jesus e aos seus valores, que esse tempo do Advento
nos ajude a renovar as forças e as energias e o compromisso para estarmos sempre atentos e prontos para aderir ao Senhor que vem, que já veio uma vez na Gruta de Belém, que vamos celebrar o Natal, e que vem aí no nosso dia a dia de tantas formas diante de nós e que virá na vida futura. Um grande abraço a todos, vigiai. Advento é vigilância e esperança.